Uma pergunta que a gente me faz é a seguinte: o que não foi feito que deveria ter sido feito? Eu olho para trás e falo, olha, eu não consigo encontrar algo de bom que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Eu acho que essa epidemia ela foi um processo de aprendizagem contínuo. Nós não tem algumas coisas que são óbvias. Nós deveríamos ter uma capacidade de testagem maior. Só que essa capacidade de testagem não tinha teste para vender, depois não tinha máquina para fazer o teste para vender. Construir a capacidade de realização dos testes foi muito difícil. Produzir o teste no Brasil não foi tão difícil. Todos os grandes laboratórios privados fizeram os seus próprios testes aqui no Brasil. E a Fiocruz foi capaz de desenvolver o teste. Então, o teste existe. Agora, não tinha onde ele ser interpretado. Estavam os computadores que fazem a leitura do RNA do vírus. E isso só agora que nós estamos conseguindo equacionar. E mesmo assim com investimento privado. Então, a questão da testagem eu acho que é uma questão que foi. Nós trabalhamos mal. Né? E essa disseminação dos testes sorológicos também foi um equívoco. O teste sorológico ele só serve para dizer o que vai acontecer, o que já aconteceu. Não serve para dizer o que vai acontecer. O RT-PCR diz o que vai acontecer. Né? Teste sorológico não. E houve um assodamento em colocar testes sorológicos à disposição. E até hoje a gente está vivendo um pouco o caos dessa confusão dos testes sorológicos. E a outra questão é a questão do isolamento, né? Que nós resistimos ao isolamento, o presidente resistiu ao isolamento, veio com essa história de isolamento vertical que o Mandetta colocou, que é uma sacanagem, né? Até hoje nós não conseguimos proteger as nossas populações mais frágeis do ponto de vista imunológico, como o caso dos indígenas. Nós estamos promovendo um genocídio no caso dos indígenas. Esse genocídio é real, né? Tem gente se colocando contra usar o termo genocídio, mas o genocídio é real, está acontecendo nas tribos indígenas disseminadas aí pelo centro-oeste do país, né? E as autoridades terão que ser responsabilizadas por esses índios que estão morrendo. E a outra questão é essa questão das notícias falsas, né? Quer dizer, de achar que ivermectina, hidroxicloroquina, cloroquina, nitazoxanida funcionam para alguma coisa. Né? Então, e disseminar isso para a população. Pode ser que nem o prefeito de Itajaí gastar 4 milhões de reais num país pobre para distribuir kit de cloroquina. É uma coisa absurda isso, né? De kit de ivermectina. Não é aceitável uma coisa dessa. Isso, nós temos que buscar a responsabilização desses agentes do poder público, que estão enganando o povo e estão permitindo que ocorra esse número absurdo de mortes. Não tínhamos que ter 100 mil mortes. Nós tínhamos condição de ter segurado muito mais as mortes do que nós seguramos. Agora temos que encontrar, sim, os culpados por esses 100 mil mortos ainda neste momento da epidemia. E que vai continuar. Né? Nós estamos num platô elevado. Alguns estados aparentemente estão descendo, são basicamente os estados do norte, onde o desastre foi muito, muito maior. E aí tem muita coisa que nós vamos ter que aprender. Como é que acontece a tal da imunidade coletiva? Ao longo deste semestre, vamos ver o que vai acontecer com a imunidade coletiva, particularmente nesses estados que tiveram uma exposição muito grande. Agora, acho que com essa ideia da liberação um pouco mais generalizada e particularmente a liberação de alunos, que nós vamos viver um repique muito feio dessa epidemia. Colocar quem estava fora de circulação. E aí as estimativas
estimativas indicam alguma coisa em torno de 60 milhões de pessoas, acho que vai ser um desastre colocar esse pessoal para circular agora, para tentar salvar um ano que já está perdido. Mas vamos assistir. Qual?